a outra face de Samantha. O som metálico ecoava pelas ruas de Caxiense antes mesmo do sol nascer. O tilintar das chapas de prata sendo moldadas, batidas, polidas. Era 1858 e a cidade respirava riqueza e ambição. No centro de tudo estava a imponente fábrica de artigos de prata da família Albuquerque. Uma construção grandiosa, paredes altas, janelas largas, fornalhas sempre acesas, homens suados, mãos calejadas, olhares atentos. E no comando das operações, Jorge Andrade. 35 anos, postura ereta, olhar firme, conhecido por sua disciplina e lealdade. Jorge era o gerente mais respeitado da fábrica, os funcionários confiavam nele, o dono confiava nele. A cidade conhecia seu nome. Em casa, a vida parecia simples. Vilma Andrade, 32 anos, esposa dedicada, olhar sereno, mãos delicadas que costuravam e bordavam enquanto aguardavam o marido voltar do trabalho. E Samantha Andrade, 10 anos, cabelos escuros caindo pelos ombros, olhos curiosos, atentos a tudo. Ela adorava ouvir o pai contar histórias sobre a fábrica, sobre como a prata brilhava como lua líquida, sobre como cada peça carregava valor e honra. Mas numa manhã fria de outono, algo mudou. Uma remessa inteira de peças foi vendida com valores errados. Prejuízo enorme, clientes furiosos, contas atrasadas. Rumores começaram a circular. Jorge foi chamado à sala do dono da fábrica. Porta fechada. Vozes alteradas, acusações. Ele jurou inocência, disse que havia conferido tudo, disse que jamais colocaria a empresa em risco. Mas o erro era grande demais, a fábrica quase faliu, e alguém precisava pagar. Jorge saiu pela porta principal não como gerente, mas como um homem quebrado, demitido por justa causa, sem honra, sem emprego. Em casa, o silêncio se tornou pesado. Vilma tentava consolá-lo, Samantha observava. Jorge andava de um lado para o outro, passos apressados. Respiração curta, olhos vazios, os dias passaram, sem solução, sem esperança. A cidade cochichava, ele falhou, ele arruinou tudo. Jorge não suportava o peso do julgamento, nem a vergonha, nem a ideia de ser visto como culpado. Até que numa noite chamou Vilma e Samantha. Vamos dar uma volta, precisamos respirar. O céu estava escuro, a lua escondida atrás de nuvens pesadas. Eles entraram no carro, Samantha sentou no banco de trás, Vilma ao lado do marido. O motor rugiu. As rodas deslizaram pela estrada de terra. Jorge acelerava, curvas perigosas. Vilma segurava o banco com força. Jorge, devagar. Mas ele não respondia. O vento cortava os rostos. A estrada ficava cada vez mais isolada. Até que surgiu o precipício, o mesmo que todos conheciam, o mais profundo da região. Jorge fixou o olhar na escuridão. E acelerou. Vilma gritou. Samantha sentiu o coração explodir no peito. O carro rompeu a beira da estrada. O mundo virou de cabeça para baixo. Metal retorcendo, vidros quebrando. No impacto, a porta traseira se abriu. Samantha foi arremessada para fora. O corpo rolou pela terra. Ela ficou caída, atordoada. Quando levantou os olhos, viu o carro desaparecer na escuridão. Silêncio. Seus pais haviam partido. A cidade chorou a tragédia, mas poucos sabiam da verdade. Meses depois, o dono da fábrica descobriu algo devastador. O erro de vendas não fora de Jorge, fora de seu próprio filho, inexperiente nos negócios. Mas era tarde demais. Jorge estava morto. Samantha cresceu com aquela informação queimando por dentro. Órfã, sozinha, criada por parentes distantes. O tempo passou. A menina se transformou numa mulher. Beleza marcante, inteligência afiada, olhar que escondia tempestades. Por fora, delicada. Por dentro, marcada pelo abismo. Ela nunca esqueceu o som do carro tombando. Nunca esqueceu o vento no rosto. Nunca esqueceu o grito da mãe. E decidiu que o destino precisava ser corrigido. Assumiu outro nome. Mudou-se e conseguiu emprego no casarão do dono da fábrica. O casarão era enorme, jardins impecáveis, lustres de cristal, talheres de prata reluzindo à mesa. Ninguém desconfiou. Samantha era gentil, prestativa, educada, conquistou a confiança da esposa do dono, ganhou a admiração dos empregados. Até o próprio dono passou a elogiá-la. Mas à noite, sozinha no quarto simples dos empregados, o olhar dela mudava, fixo, frio. Ela observava o casal passeando de carruagem, rindo, vivendo, enquanto seus pais jaziam no fundo de um precipício. O plano era simples: levar o dono e a esposa para uma viagem, dizer que queria mostrar um lugar bonito, mesmo precipício, mesmo destino. Anos de espera, anos de preparação, e finalmente chegou a noite escolhida. Samantha segurava as rédeas, o coração batia acelerado. Ela podia ouvir ecos do passado, a voz do pai, o grito da mãe. O precipício surgia à frente. O vento parecia sussurrar, mas naquele instante algo mudou dentro dela. Ela viu o medo nos olhos da esposa do dono, o
O mesmo medo que vira em Vilma sentiu a mesma vibração, o mesmo frio na espinha. E percebeu: se jogasse aquela carruagem, não estaria vingando seus pais, estaria se tornando aquilo que mais odiava, o homem que escolheu a morte como resposta. Ela puxou as rédeas com força, a carruagem parou a poucos metros do abismo. O dono perguntou o que havia acontecido. Samantha desceu, olhou para o vazio e pela primeira vez chorou de verdade. Contou toda a história, revelou seu nome, revelou quem era. O silêncio tomou conta da noite. O dono caiu de joelhos, assumiu a culpa por ter sido injusto. Disse que jamais imaginou que sua decisão causaria tamanha tragédia. Prometeu reparar o erro. Prometeu honrar a memória de Jorge. Samantha sentiu o peso sair dos ombros. A vingança não traria seus pais de volta. Mas a verdade trouxe algo inesperado: libertação. O precipício deixou de ser destino e virou apenas memória. Samantha voltou para casa naquela noite diferente. Ainda marcada, mas não mais dominada pelo ódio. Ela escolheu viver. E essa foi a verdadeira outra face de Samantha. Não a vingança, mas a força de não repetir o passado.